Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um Me Explica, proposto pelo maestro da natureza, e a dúvida dele é, o que é, ou melhor dizendo, de onde vem, esse furacão citado em Piratas do Caribe 2? Devo dizer que essa ideia de um furacão e tal, eu nunca tinha dado tanta importância para Piratas do Caribe 2, para esse trecho. Porque existem muitas falas que simplesmente eles colocam um elemento ali e tal, como por exemplo, redemoinho colocado na batalha em Piratas do Caribe 3, enquanto o holandês voador e o Pérola Negra estão em torno de um redemoinho. Então por isso eu achei que era apenas um elemento que existia e que eles resolveram destacar, alguma coisa do tipo. Mas nunca fui atrás para saber sobre isso. Mas, lendo durante as férias, eu acabei encontrando uma coisa que me chamou muita atenção e automaticamente eu lembrei da pergunta dele, que havia sido feita alguns meses atrás. Ó, tá aparecendo até o início do canal. É eu começar a falar, os cachorros começam a latir. Acho que já deu de perceber isso no vídeo anterior, mas olha só. Tu fica quieto aí, é? Mas ó, o cachorro tá latindo lá, a tarde toda não latiu, resolveu latir agora, mas vamos lá, vamos tentar dar um jeito. Ó, é só falar. Então, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Apenas para pontuar em que momento que essa ideia do furacão aparece em Piratas do Caribe. Bom, assim que o Jack chega da prisão, que ele está na prisão no início do filme, entra no navio, ele é cercado por alguns dos antigos tripulantes do Pérola Negra. E eles acabam falando que a Marinha Britânica seguiu eles pelo Atlântico e o Marty fala, e o furacão? Ou seja, a primeira ideia já aparece ali do furacão. Mas o furacão é mais destacado, podemos dizer assim, mais para frente no filme, é a segunda vez que é destacado, quando o Norton fala que poderia ter capturado todos os tripulantes do Pérola em Trípoli. E até teria conseguido, se não fosse pelo furacão. Aí o Gibbs olha pra ele e fala, Senhor, não tentou navegar por ele, né? E nesse momento o Norton fica com raiva e tudo mais. E eu não tinha dado tanta importância, como eu já falei. Mas durante as férias eu acabei continuando a leitura de um livro que eu estou lendo sobre piratas, até para fundamentar melhor alguns vídeos sobre verdadeiros piratas que existiram, e aí poder postar aqui no canal. O nome do livro é A República dos Piratas. E em uma das passagens desse livro, basicamente em uma das páginas, literalmente em uma das páginas, eles falam sobre um furacão que atacou durante uma época. Caso você queira comprar, caso você queira adquirir, no caso o livro é esse aqui. Deixa eu só... aqui, certo? E basicamente, se você quiser, eu vou ser obrigado a ler, dessa vez infelizmente, mas apenas para manter 100% do texto do texto, no caso. 100% do texto do texto, 100% do texto que eu queria falar. Então, olha só, ele vem de uma ideia onde alguns personagens ali estavam procurando por um botim, por uma quantidade grande de riquezas. E aí ele fala, em 28 de agosto de 1712, a Jamaica foi atingida por um dos furacões mais poderosos de sua história. De Charles Vane, sabe-se 3 coisas. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, ele chegou a residir em Port Royal. Ele era um marinheiro profissional e ele conhecia o capitão que logo se tornaria o famoso Henry. Quando os ventos de repente mudaram do norte para o sul, na fatídica noite de agosto, Vane podia muito bem ter estado a bordo do veleiro de 4 canhões do capitão Jennings, Diamante, que estava ancorado entre centenas de outros navios no porto de Port Royal. Naquela noite, o porto estava particularmente lotado, devido a um embargo de navegação. Um ataque francês era considerado iminente. Por causa disso, Edward Tetes provavelmente também estava lá, descansando em terra. Também em Port Royal estava o capitão de navio negreiro londrino Lawrence Price e um mestre de navio mercante de Massachusetts, William Wyler. Ambos um dia iriam entrar em conflito com os piratas. Jennings, um consagrado capitão mercante jamaico de boa reputação e bens, comandava um navio com porões vazios. Qualquer que tenha sido a carga que ele estava transportando já havia sido descarregada há muito tempo durante o embargo de uma semana na ilha. A tempestade chegou por volta das 8 da noite. Um furacão furioso de raios, ventos e chuvas sem trovão. Ele derrubou árvores, achatou casas e armazéns,
derrubou os engenhos de açúcar e rasgou campos inteiros de plantação de cana. Inúmeras pessoas em terra perderam a vida quando suas casas, o hospital e metade da igreja principal de Kingston desabaram, mas a maior carnificina ocorreu no porto. Pelo menos 54 embarcações naufragaram, viraram ou foram carregadas para a terra, incluindo a corveta de guerra HMS Jamaica e o navio negreiro Joseph Galley, que perderam todos os membros de sua tripulação e todos os 107 escravos acorrentados em seu porão. O capitão Wire estava em terra quando a tempestade afundou seu navio negreiro, o Angley, afogando 100 escravos e metade dos seus 28 tripulantes. Lawrence Price perdeu o navio que estava sob seu comando, o Bergantin Adventure, assim como Harry e Jane, embora nenhum dos dois tenha perdido homens. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, revelou praias e salinas com embarcações esmagadas e sem mastros e inúmeros cadáveres. Além dos escravos, cerca de 400 marinheiros perderam a vida. Assim como Jane, Vanny e Ted e outros marinheiros fizeram um balanço da destruição nas semanas seguintes. A guerra estava chegando ao fim, e com ela o fluxo de riqueza e o lucro trazido para a Jamaica pelo comércio corsário. Com a maior parte da frota mercante jamaica destruída no litoral, centenas de marinheiros estavam sem trabalho, deixados para se virar sozinhos. E em meio aos destroços de Kingston e Port Royal, ironicamente, outro furacão lhes traria riquezas, numa escala que os corsários do tempo de guerra só podiam sonhar. Ou seja, em agosto de 1712, a época ali que eu acredito que se passa Piratas do Caribe, ali por caso pelo ano de 1712, 1713, assim vai, aconteceu um grande furacão que atacou a cidade de Port Royal. Uma coisa que nós podemos perceber é que no casamento da Elizabeth, o ar ali já é um ar triste. Talvez não só pelo fato de os ingleses estar chegando, ou melhor dizendo, os outros ingleses, a Maria Britânica estar chegando na cidade, o Lord Carter Beckett estarem chegando e tudo mais. Não, talvez realmente o filme quis retratar que por ali passou um furacão. E dessa forma, a maior parte dos marinheiros que existia na cidade foram mortos. E como nós podemos ver, o furacão não atacou só Port Royal, também atacou outras partes da Jamaica. E talvez a dor do Norton não seja só porque o Jack conseguiu fugir, os tripulantes do Pérola conseguiram fugir, ou outros piratas conseguiram fugir, mas também porque provavelmente durante esse furacão, diversos dos tripulantes que ajudavam, diversos dos soldados que ajudavam o Norton durante suas navegações, acabaram morrendo. E com isso, parte dos homens que ele confiava acabaram indo. E ele provavelmente se sente culpado por isso. Por isso que ele acaba falando que teria conseguido capturar eles se não fosse pelo furacão. E toda aquela raiva, toda aquela situação dele ter caído numa bebedeira se desenrolou por causa dessa catástrofe que aconteceu em agosto de 1712. Então sim, querendo ou não, o filme Piratas do Caribe nos apontou um fato histórico e que se não fosse um dos inscritos ter apontado aqui para mim analisar, teria passado despercebido para muitos de nós, não é mesmo? Então, por que um furacão é citado em Piratas do Caribe e o Baú da Morte? Pelo simples fato que em agosto de 1712, um furacão acabou dizimando boa parte da população, das embarcações e das moradias que existiam na cidade de Port Royal, na Jamaica, e tudo isso foi apontado no filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ficado bem explicado. Se não, deixa aqui nos comentários que eu faço um segundo vídeo, como eu sempre falei, como eu sempre faço, como eu sempre falo. Não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe para aquele seu amigo que não sabia que em Piratas do Caribe 2 existe um ponto histórico que de certa forma pode ter sido deixado de lado, baseando em todo o resto do filme, e que agora está sendo bem mostrado nesse vídeo. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição, e até o próximo dia em que eu postaria um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo algum ponto histórico, porque isso aqui é documentado, isso aqui é verdade. E algumas coisas talvez um pouco mais... O cachorro incomodando de novo, legal. Algumas coisas um pouco mais divertidas, querendo ou não, que não seja mortes e mortes e mortes causadas pelo furacão. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Uma observação, nesse livro também aparece um pouco da história de diversos piratas. Então futuramente eu já pretendo fazer alguns vídeos sobre piratas reais. Por isso que eu tô lendo esse livro. E isso junto com outro livro que eu tô lendo aqui de pirataria. Mas se você quer saber mais sobre isso, me segue lá no Instagram que eu vou estar postando tudo, certo? Agora sim, tchau!
like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.